Boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma live. Essa primeira live do ano de 2023. Glória a Deus que nós estamos aí. Hoje a live vai ser bem curtinha, mas eu gostaria de falar com vocês sobre comportamento, tá? A gente vai utilizar a história de Noé como base. Quando Deus ele decidiu destruir a terra com dilúvio, Deus, ele achou graça em Noé. Por quê? Porque a Bíblia fala que Noé, ele era justo, reto e andava com Deus. Então, Deus, ele achou graça em Noé. Então, nós iremos ter a nossa live hoje, a nossa conversa, com base nessa história de Noé. Entendam isso, o nosso comportamento, ele define muitas das vezes os lugares que iremos permanecer. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase, né? Geralmente a gente ouve na área profissional, que fala assim, que muitas empresas, elas contratam por competências e demitem por comportamento, né? Mais ou menos assim que é a frase. Ou seja, as empresas, elas contratam porque a pessoa tem um curso técnico, que a pessoa tem uma formação exemplar, experiências de trabalho, mas a pessoa ela não tem um comportamento bom. Então acaba que a empresa ela tem que demitir aquela pessoa. Então nós iremos falar sobre comportamento, tá? O nosso comportamento, ele fala sobre nós. Ele reproduz os nossos pensamentos, tá? Você sabe como uma pessoa é pelas atitudes dela, é pelo comportamento dela. Você sabe se uma pessoa ela é de caráter ou não, é pelo comportamento dela, é pelas atitudes dela. É igual, por exemplo, uma entrevista de emprego. Às vezes a pessoa vai lá e fala, olha, eu sei trabalhar em equipe. Mas na hora que a empresa contrata a pessoa e começa a ver o comportamento dela em relação aos colegas de trabalho, eles veem que ela não sabe trabalhar em equipe. Porque o comportamento dela vai revelar realmente quem ela é, o que ela realmente pensa. Agora, levando para o lado espiritual, as pessoas, elas precisam ver Deus em nós. As pessoas precisam ver Deus em nós, então precisamos seguir os princípios de Deus, andar de acordo com a vontade de Deus. Precisamos fazer o bem para o nosso próximo. Se você for olhar na Bíblia, a Bíblia ela menciona algumas virtudes, alguns comportamentos, né? Algumas qualidades de algumas pessoas. Por exemplo, Jó. A Bíblia fala assim que quando o diabo foi até Deus, Deus fala com o diabo, você viu o meu servo Jó? Um homem sincero, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Ou seja, o comportamento de Jó era de um homem reto, era de um homem justo, era de um homem que desviava do mal. E o comportamento dele chamou a atenção de Deus. Agora eu te digo, se o comportamento dele chamou a atenção de Deus, também, provavelmente, o comportamento de Jó chamou a atenção dos amigos, chamou a atenção de outras pessoas que estavam ao redor dele. Então, o nosso comportamento precisa ser um comportamento bom. Você já viu aquele ditado que fala assim, a primeira impressão é a que fica? Pois é, realmente, a primeira impressão ela pode chamar a atenção. Mas à medida que você vai conhecendo a pessoa, você vai conseguir descobrir se realmente foi só impressão ou se realmente a pessoa é aquilo que ela te mostrou ser. E tem muitas pessoas que têm uma boa impressão, né? Passam, melhor dizendo, uma boa impressão. Mas à medida que você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo que ela não é bem aquilo. Então acaba que a pessoa perde credibilidade. Então, nós precisamos analisar o nosso comportamento. Aí, ó, você vê que diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Muitas das vezes a gente fala assim, a pessoa tem que ter um bom nome, falando financeiramente, né? A pessoa ela não pode ser caloteira, né? Como alguns dizem.
A pessoa, ela tem que pagar as contas direitinho, lógico, a pessoa tem que pagar as contas dela direitinho, a pessoa tem que honrar, né, com seus compromissos. Mas o bom nome não entra só nessa área financeira. O bom nome também nossa, aquela pessoa é uma pessoa confiável, aquela pessoa é uma pessoa honesta. Isso também é um bom nome. E talvez você pense assim, mas ninguém me nota. Engano seu. Sempre tem uma pessoa te observando. Às vezes você fala assim, eu me comporto de qualquer jeito porque não tem ninguém me observando. Sempre tem alguém te observando. Eu torno a repetir. O nosso comportamento, muitas das vezes, vai definir os lugares que iremos permanecer. Olha, observe a palavra permanecer. Porque chegar, a pessoa pode até chegar onde que ela quer. Ela pode até sentar, vamos dizer assim, com pessoas, mas assim, que já chegaram lá, né, que já são bem-sucedidas, são pessoas de sucesso. Ela pode até sentar com essas pessoas, mas o que vai fazer ela permanecer ali vai ser o comportamento dela. Então ela precisa ter um comportamento bom, um comportamento honesto, um comportamento verdadeiro, tá? Então, dependendo do nosso comportamento, nós iremos aproximar pessoas ou até mesmo distanciar pessoas. Por exemplo, mais uma vez, dependendo do nosso comportamento, nós iremos aproximar a pessoa ou distanciar pessoas. Por um lado, é até bom no sentido de que, se você é uma pessoa que tem visão, se você é uma pessoa que almeja crescer profissionalmente, espiritualmente, financeiramente, provavelmente você vai afastar aquelas pessoas que não têm a mesma visão que você, que quer uma vida mais ou menos. Ou então, seu comportamento pode incentivar essas pessoas. Aí vai depender de cada pessoa, vai depender de como que cada pessoa vai reagir. Agora, se o seu comportamento for um comportamento ruim, você pode distanciar pessoas que irão te ajudar a chegar onde você quer. Então, se você tiver um comportamento ruim, aquelas pessoas que poderiam te ajudar a chegar onde que você deseja chegar, elas não vão te ajudar. Por quê? Porque você tem um comportamento ruim. Mas o que é um comportamento ruim, Bárbara? Vou dar só alguns exemplos aqui. Por exemplo, a pessoa for ignorante, a pessoa for arrogante, a pessoa não tratar bem as outras, a pessoa ser mentirosa. Então, são algumas coisas, a pessoa ser invejosa. Então, tem algumas coisas, algumas características que vai afastar pessoas de você. Isso que eu falei aqui é comportamento ruim, inveja, arrogância. Então, você pode afastar pessoas que querem te ajudar, pessoas que vão te ajudar a trilhar o caminho, né, que você a te ajudar a chegar onde você deseja, né? Às vezes a pessoa já trilhou aquele caminho, ela pode te ajudar, mas por causa do seu comportamento, você faz com que ela se afasta de você. Então, precisamos analisar o nosso comportamento. Agora, pessoal, não estou falando que vocês têm que agradar todo mundo. Não tem como, é impossível agradar todo mundo. Cada um tem um modo de ver a vida, cada um tem um pensamento, cada um foi criado de um jeito. Então não tem como você agradar todo mundo. Mas existem comportamentos que, independente da sua religião, independente de onde você seja, você precisa ter esse comportamento. Por exemplo, honestidade, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa reta, que gosta das coisas certinhas. Então, são comportamentos que, independente de qual religião, independente de onde que a pessoa precisa ter. Hoje em dia, no tempos atuais, ficamos admirados quando ouvimos notícia de que alguém
devolveu algum dinheiro, por exemplo, que encontrou e sabia quem era o dono, devolveu. Hoje, isso é uma atitude que nós ficamos admirados, sendo que, se formos olhar, é obrigação de todo ser humano ser honesto, ser justo. Se formos olhar, é algo que deveria estar no cotidiano, é algo que as pessoas deveriam fazer sempre, ser honestas. Só que hoje está tendo tanta inversão de valores que hoje nós ficamos admirados quando alguém faz aquilo que é correto. Então, entende? O nosso comportamento, ele mostra como realmente é o nosso pensamento, como realmente agimos, né? Então, para finalizar a live de hoje, procure ter um bom comportamento. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer profissionalmente, se você quer crescer em qualquer área que for, aprende a ter um bom comportamento, tá? Por exemplo, você quer crescer na área profissional. Você vai precisar, além das habilidades técnicas, aprender a saber trabalhar em equipe, a ser uma pessoa agradável. Não estou, igual eu falei, não estou falando que você tem que procurar agradar todo mundo, porque não tem como você agradar todo mundo. Mas você precisa ter um bom comportamento. Bom, finalizando a live de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Provavelmente eu vou deixar essa live gravada no meu canal do YouTube, chama EPE da Bíblia. O link tá na bio do meu perfil aqui no Instagram. Tem vários vídeos lá. Se vocês quiserem aprender mais, ter mais conhecimento, é só ir lá, tá bom? Muito obrigada e um grande abraço.